humanidade caminha a passos lentos e incertos, mas caminha. E nós, da Sociedade do Pensamento Livre, acreditamos que muitas coisas tidas como certas hoje apenas farão parte dos passos tortuosos caminhados por nós. E muitas, tidas como incertas, por não convergirem com as atuais crenças, talvez venham a prevalecer num dado momento do nosso futuro. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Cidade 98.3. Mais uma vez com vocês, Fiorella Agostini, um dos mentores da Sociedade do Pensamento Livre. Na noite de hoje, conforme nós tínhamos anunciado, nós teríamos uma entrevista com o Andréas Valdrigues Links, que por motivos de ordem pessoal não pôde se fazer presente, mas está em pé o compromisso do mesmo com a gente e posteriormente estará fazendo parte do programa. Convidamos um sócio pensador na noite de hoje, que é o Paulo Roberto Melo Constante. O Paulo é escritor, agricultor e produtor agroecológico. E ele vai conversar um pouquinho conosco sobre todas essas questões relacionadas à sua vida, né? E acho que vamos ter um bate-papo bastante proveitoso na noite de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, falando aí com o pessoal de Otacílio Costa e da região. O prazer é nosso em recebê-lo aqui conosco na noite de hoje. Paulo, fale um pouco de você. Quais são as tuas atividades ao longo da vida? O que você fez? Qual é a tua história? Um pouquinho, abreviadamente, fale um pouco da tua história para que o amigo ouvinte possa te conhecer um pouco melhor. Eu trabalhei um ano nos Correios, depois fiz concurso do Banco do Brasil. Passei no concurso, trabalhei 10 anos no Banco do Brasil, onde foi uma experiência muito interessante, muito proveitosa. Mas quando eu estava no banco, eu tinha uma coisa comigo que é uma preocupação grande com a questão da alimentação, a questão da saúde. Eu sempre me preocupei com isso, sempre cuidei bem disso, pratiquei muitos esportes e tal. Então, depois de 10 anos eu resolvi sair do banco para trabalhar com agricultura ecológica, que não usa adubo químico nem veneno, agricultura mais limpa. Certo. Então, e desde lá, e faz 23 anos eu estou aprendendo e desenvolvendo. E paralelo a isso, eu também tenho duas outras coisas que eu acredito serem extremamente importantes e que eu tenho trabalhado para me desenvolver e para desenvolver essas duas questões, como eu falei. Uma delas é a questão da filosofia. Certo. Que eu acredito num outro tipo de educação, uma educação menos voltada, por exemplo, para competição, que eu acredito que é o que se faz hoje, mais voltada para competir, então, mas acredito numa outra tipo de agricultura, uma agricultura mais voltada para convivência, para a melhor convivência das pessoas, que eu acredito que a partir de uma melhor convivência, todas as outras coisas, todos os outros problemas que todo mundo fala muito hoje, podem ser melhor resolvidos. Eu diria que talvez foram essas questões filosóficas que te acometem, que fez com que você escrevesse um livro, né? Foi. Fale um pouco deste livro. Qual é o título desse livro? Qual é o conteúdo desse livro? O livro é um conjunto de crônicas foram crônicas que eu escrevi e que eu publiquei nos jornais, nas cidades por onde eu passei, Araranguá, Tubarão, alguma coisa em Curitiba. O livro chama-se Essência, porque eu acredito que eu não tinha muito conhecimento sobre minha própria essência, e acredito que muitas pessoas também não têm. Certo. E a base, o pilar do livro, a parte principal que eu coloco é a questão do cerne do livro, do motivo do livro, do motivo das coisas, que eu acredito é a questão da herança genética, a memória genética, que algumas religiões eles chamam de bênção hereditária ou maldição hereditária. Mas agora voltando um pouquinho para a questão da alimentação, eu vejo hoje como que as pessoas estão se alimentando, e eu fico às vezes até meio quase que horrorizado, meio entristecido até, por ver ao que as pessoas estão se sujeitando, como que elas estão, a pouca consciência que elas têm dessa questão. Então eu trabalho hoje há mais ou menos 23 anos, fazendo pesquisa e na prática da agroecologia. Certo. Inclusive que agora eu estou começando já, algum tempinho atrás, comecei a comercializar alguma coisa. Então é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, a agroecologia é uma coisa
que traz uma paz, uma coisa muito grande, que a gente sabe que está fazendo uma coisa que é bom para mim, uma coisa que eu estou fazendo que é bom para mim e é bom para os outros também, que eu acredito que isso é uma parte bem importante, bem interessante. Eu acho que esses questionamentos normalmente surgem a partir do próprio ser, né? Ou seja, a necessidade brota em cada um de nós, né? Assim como você sentiu a necessidade de escrever um livro filosófico, expondo as suas ideias, a tua forma de pensar e etc. Também a agroecologia surgiu num primeiro momento com uma necessidade pessoal, né? Certamente. Porque a questão, quando a gente tem uma crítica sobre um contexto do todo, eu acho que sempre cabe nos perguntarmos, né, de que ponto eu posso contribuir para que isso seja feito de forma diferente. Mais ou menos isso, ou estou errado pensando assim? Vem muito do pensamento, mas e daí também faz a gente procurar o conhecimento fora, né? Sim. Eu já li, por exemplo, eu fiquei uma época numa casa de uma amiga minha que tinha uma biblioteca bem grande. Daí fiquei um tempo que ela estava, até porque ela se ausentou, teve que se ausentar, eu fiquei na casa dela para cuidar da casa e tal. E eu pesquisei, revirei a biblioteca dela. Certo. Inclusive eu encontrei um livro que para mim é o mais interessante, que até hoje, de tudo que eu ouvi falar sobre nutrição, sobre a questão da alimentação, que eu disse que é outra parte importante. Sim. Que o livro chama-se A Combinação de Alimentos, que é inclusive o tema de uma palestra que a gente vai fazer em breve lá na Sociedade do Pensamento Livre, né? Certo. Então, esse livro, eu gostaria até de falar algumas coisas sobre isso. Fique à vontade. Fique à vontade. Nesse livro, ela trata alguns pontos que diz que a gente não deve misturar os alimentos. Porque alguns alimentos, eles exigem um tipo de meio gástrico para ser dissolvido, para ser transformado. E outros existe outro meio. Se a gente mistura, daí não processa nenhum nem outro. Entendo. Até vou ler um pedacinho aqui que eu acho que é interessante aqui. Fique à vontade. Ela fala assim, amidos e açúcares. Amido é toda a farinha. Sim. Não devem ser ingeridos com proteínas e frutas ácidas na mesma refeição. Se quiser fazer uma experiência, é muito simples. Um dia você vai no almoço de domingo, você vai lá e come carne, churrasco, alguma coisa assim, e só salada, mas não come mais nada. Certo. E daí, 4 horas depois, você vai ver como é que o teu organismo reagiu. No outro domingo, você vai lá e come a carne, a salada, mistura todas as coisas. E come uma sobremesa junto, que é o misturar o açúcar. Você vai ver que o teu organismo vai congestionar e vai acabar não processando. Por quê? Porque alguns tipos de alimentos, eles exigem um meio mais ácido e outro mais alcalino, que são duas coisas contrárias. Eu acredito que daí não processa nenhuma coisa nem outra. Se me permite, eu acredito que esse é um argumento interessante. Por exemplo, quando a gente dá uma sugestão prática no sentido de a pessoa fazer uma avaliação de si mesmo, né? Ou seja, experimenta como você sugeriu, experimenta se alimentar só com carne, salada e tal, e ver a reação que você vai ter em relação ao teu organismo, como é que ele vai se comportar, etc. Depois faz um processo um pouco mais exagerado, vamos dizer assim, mistura tudo, come uma boa sobremesa, né? E novamente avalia qual é a reação que o teu organismo tem. Eu acho tremendamente produtivo esse tipo de sugestão, porque ele estabelece um parâmetro para que a fala não fique só na ideia que se tem do certo ou do errado, mas que a própria pessoa que nos ouve, o próprio amigo ouvinte, possa experienciar isso na sua vida, no sentido de se perceber, né? Ou seja, de que forma que eu me alimento mais adequadamente, de que forma que eu devo processar isso mais corretamente. Nós vamos para um breve intervalo, continuamos em seguida aqui no nosso bate-papo, que ainda temos bastante coisa para falar a esse respeito na noite de hoje. Eu queria dizer para o ouvinte que o Paulo Roberto, assim como os demais entrevistados que nós estamos trazendo aqui ao programa, sempre com diversidades de assuntos, tivemos no último programa a Kari, que falou a respeito da indústria do vestuário infantil, né? E tivemos a Josina, que falou a respeito do voluntariado. Hoje estamos aqui com o Paulo, que é agricultor, produtor agroecológico. Essas pessoas são pessoas que já frequentam a sociedade. O Paulo, eu diria, nós estamos com 2 anos, fizemos agora em maio, e ele está desde o início em Lages frequentando os nossos encontros, né? E acho interessante que a gente sempre coloque que a Sociedade do Pensamento Livre, ela é uma associação de pessoas que se encontram regularmente para partilhar experiência
na superação de limite, valendo-se da prática introspectiva. E é uma sociedade tremendamente eclética, no sentido assim, nós temos profissionais de todas as áreas, né? Eu já assumi compromisso aqui de trazer o Andrés, que é consultor empresarial. Nós vamos trazer aqui alguém da Caixa Econômica para falar da questão que a Kari levantou no último programa sobre financiamentos para a empresa, etc., todo tipo de financiamento, né? E a gente sempre vai trazer alguém com foco de assunto diferente, pessoas que têm ligação direta com a sociedade do pensamento livre, que assim também ao longo do tempo vocês vão percebendo o quanto que a sociedade é eclética, o quanto que ela está aberta a todo aquele que queira frequentar conosco, né, a sociedade, e que busque através da prática introspectiva a superação dentro da sua área, seja ela qualquer área que a pessoa trabalhe, né? Então hoje nós vamos prosseguir aqui com o Paulo, que inclusive no dia 27 de junho estará fazendo uma palestra especificamente sobre a agricultura ecológica na Sociedade do Pensamento Livre em Lages, Avenida Belisário Ramos, 5194, né? Lá anexo à loja Peixe Vida. Estão todos convidados, a entrada é franca, né? Dia 27, agenda aí no teu caderninho, né? Aqueles que estão interessados em agricultura, o pequeno agricultor, né? Aquele que planta alguma coisa, tem um terreno um pouco maior e tal. Eu acredito que ele vai orientar bastante nesse sentido, tá ok? Nós vamos passar a palavra para o Paulo aqui para que ele dê continuidade ao seu raciocínio. Paulo, fique à vontade. Além dessa questão da agricultura, que dá uma explicaçãozinha como é que é a agricultura orgânica, a agricultura ecológica, talvez uma pitadinha em cima da agricultura convencional, para ver qual é a diferença que tem entre uma e outra. Um dos principais assuntos que eu pretendo falar, que eu acredito que é extremamente importante, é a questão dos alimentos, a questão da combinação de alimentos, a questão dos alimentos integrais, como é que funciona. Perfeito. Inclusive, dando continuidade, agora que eu tinha começado a falar sobre alimentação, uma segunda recomendação desse livro que eu disse que é muito interessante. O livro chama-se A Combinação de Alimentos. Ela é de duas autoras, Doris Grant e Jean Joyce. Certo. São duas autoras norte-americanas que escreveram esse material, na minha opinião, fundamental e importante para quem quer ter boa saúde. Perfeito. Então, ali eles dizem também que se deve consumir produtos integrais, não processar, o máximo possível, produtos integrais, não processados ou produtos não industrializados. Então, produtos naturais, né, in natura. E comer, de preferência, as frutas quando puder com casca. Sabe por que não? Não faço ideia, vamos lá. Há uns tempos atrás, eu resolvi fazer o 2º grau de novo. E uma coisa só que eu aprendi na aula de biologia valeu eu ter estudado o ano inteiro. Que é o seguinte, que é pela vitamina que o organismo lê o alimento. Daí ele tem que ler o organismo, ele vai saber o que nós estamos comendo pelas vitaminas. E daí vai liberar as enzimas adequadas para processar. Se você tira a casca de uma fruta, por exemplo, você está tirando as vitaminas. Daí o organismo não vai ter uma noção real, mais apropriada daquilo que você está comendo. Então ele não vai conseguir liberar as enzimas correta, e daí não vai liberar as enzimas adequadas e, por consequência, não vai processar o alimento da forma mais adequada. Entendeu? Então, e um exemplo que nós falamos de exemplo aqui para as pessoas experimentar, tem mais uma ideia para as pessoas experimentarem. A questão do pepino. Muita gente não come pepino porque dá azia, dá muito problema. Mas experimenta comer o pepino com casca. Corta bem fininho, tempera bem temperadinho, gostoso, você vai acostumar e faz bem. Não vai dar azia, nem meia hora, nem 5 minutos depois, você não vai lembrar que você comeu pepino. Então, partindo desse raciocínio, quer dizer, o fato de você extrair a casca faz com que o cérebro não consiga codificar a leitura correta para processar. Você transforma, aquele alimento deixa de ser natural. Entendo. Passa a ser quase como uma coisa artificial. Que vai dificultar todo o processamento. É óbvio que aí acaba uma brincadeira, tem as exceções, claro, né? Porque claro. É impossível, por exemplo, comer uma banana com casca. Um abacaxi. Né? Um abacaxi com casca não é muito aconselhável. Isso é só para descontrair um pouco aqui a nossa conversa. Mas faz essa experiência, experimenta do pepino, de preferência se for orgânico, né? Se a pessoa tiver produzido e tal. Faz muito sentido. Não tem daí na mesma linha, você vai para pera, você vai pro caqui, você vai para maçã, principalmente. Inclusive na lojinha ali, que eu vendo ali em Lages, tem uma maçã. O sabor da maçã você não acredita. É delicioso o sabor da maçã orgânico. Certo. Então, é muito interessante. Outra coisa, voltando aqui, comendo, então é adequado
a gente consumir os produtos integrais, não processados, não industrializados e de preferência orgânicos, e ainda melhor ainda se for ecológico, que está um nível acima ainda do orgânico dentro do produto mais saudável, mais limpo para se consumir. Mais natural. Então, esses produtos, eles não fazem mal para os rins, não faz mal para o fígado, não faz mal para o intestino, ao contrário de outros que, se tiver resíduo de agrotóxico, pode trazer sérias complicações para o organismo, para a saúde das pessoas. E muitas vezes as pessoas nem têm noção e pode ser advir dali esse problema. Eu gostaria de ler, já que eu falei um pouquinho sobre a combinação de alimentos, mostrando como é que a diferença que faz em você, se você misturar muitas coisas, teu organismo não processa, vai dar um problema, você não vai tirar os nutrientes da forma mais adequada, não vai aproveitar. Eu gostaria de ler uns relatos de algumas pessoas que seguiram essa questão do que foi escrito no livro, para mostrar o que aconteceu com algumas pessoas que fizeram isso, que eu vejo como uma coisa extremamente interessante. Então começo por esse aqui. 25 anos atrás, Kate foi me encaminhada por seu médico, que admitiu francamente que as terapias convencionais nada podiam fazer em benefício dela. Ela sofria tanto de asma que estava prestes a abandonar o emprego, sua única fonte de subsistência. Poucas semanas após adotar a dieta de alimentos compatíveis, sentiu-se tão bem que não apenas conservou o emprego, arranjou outro no qual trabalhou 3 vezes por semana à noite. Desde então permaneceu fervorosa adepta do sistema e nunca mais olhou para trás. Seu médico ficou maravilhado e logo encaminhou outro paciente. Então, a questão de você combinar melhor, utilizar melhor os alimentos, pode trazer uma saúde que você nem imagina, muito melhores condições de vida. Eu diria que essa questão alimentar, ela está muito relacionada à prevenção de doenças, né? Certamente. Nós podemos antever certas coisas se tiver um cuidado maior na alimentação, né? Antever algumas coisas exatamente no que diz respeito a doenças. Inclusive, não sei se você assistiu, mas me lembro recentemente, não sei se no Fantástico do domingo passado ou retrasado, não estou bem lembrado, mas eles fizeram, 2 médicos americanos, gêmeos idênticos, fizeram uma pesquisa sobre o açúcar e a gordura, né? Então, um foi alimentado durante um determinado período só com açúcares, coisas que continham açúcar em excesso, e o outro só com gordura. E eles perceberam que a evolução do quadro foi natural, tanto numa quanto no outro. O que a pesquisa deduziu? Que o problema das duas era quando eram misturadas, ou seja, quando se misturava o açúcar com a gordura, aí sim ele se tornava mais nocivo, vamos dizer assim. É claro que não é uma pesquisa ampla, mas dá para ter uma noção do quanto é importante se preocupar ou se ocupar um pouco com essa questão alimentar, que às vezes passa batido, né? Mas prossiga, Paulo. Essa questão no livro aqui, nessa proposta que essas autoras lançaram, elas dizem o seguinte: se deve diminuir os açúcares e deve diminuir também a gordura e aumentar o consumo de frutas e verduras. Eu faço isso. Sim. Aquela questão que você colocou antes, não adianta você só dizer e não fazer. As coisas que eu digo aqui, as coisas que eu faço ou estou procurando fazer da maneira mais adequada possível. Aos ouvintes que não te conhecem pessoalmente, né? Que eu sou testemunha das tuas ações, do fato de você plantar quase tudo, ser autossuficiente naquilo que consome, né? Acho que esse foi um dos motivos até que motivou a tua vinda aqui, no sentido de a gente saber que você faz aquilo que você anuncia, ou seja, que eu digo é que eu faço. Praticante, quer dizer, obviamente que nunca vai haver unanimidade em relação àquilo que a gente tem por opção pessoal, né? Mas se ajudar algumas pessoas, a gente já atingiu um objetivo significativo. Certamente. Inclusive você falou se ajudou algumas pessoas, até vou contar aqui uma experiência que eu tive, que o tempo que eu morei em Araranguá ainda, uma época a gente fazia uma feirinha lá no ponto da cidade lá, e chegou uma senhora e veio conversar comigo. Chegou e disse assim: eu tenho 2 ou 3 filhos que ela tinha com anemia, criança pequena, o que você acredita que eu possa fazer? Assim, pelo conhecimento que eu tenho, a senhora pode fazer o suco de clorofila, que chamam de suco verde ou suco detox. Daí eu fui lá no sítio e peguei folha de amora, folha de morango, batata doce, diversas folhas verdes, e indiquei para ela fazer um suco. Para ela fazer um suco e dar para as crianças tomar. E ficou. Ela foi lá e colheu lá um monte de coisa, levou, de vez em quando ela pegava um pouco. Daí uns 2 anos atrás, uma senhora chegou, a gente já estava vendendo num ponto fixo, na lojinha fixa.
Uma senhora chegou e bateu nas minhas costas e disse, oi, tudo bem? Lembra de mim? Eu disse, não tô lembrado da senhora, tá um pouco diferente até. Sim. Acho que uns 2, 3 anos depois. Disse, eu sou aquela pessoa que você me forneceu as folhas verdes para fazer o suco verde, suco de clorofila, que naquela época era como eles falam hoje, suco verde ou detox, era tratado como suco de clorofila. De suco do sol, né? Também. Então daí eu disse, sim, as crianças como é que ficaram? Assim, anemia já era, anemia zero, acabou a anemia. Eu, inclusive, de vez em quando eu faço. Só que eu não gosto de fazer com água, eu prefiro fazer com leite. Leite que eu tiro da vaca, né? Que não é fervido nem nada, é um leite mais orgânico. Então, natureza em pessoa. Eu acredito assim, que eu tenho um privilégio grande de poder estar fazendo isso e poder estar colhendo isso da forma que eu estou controlando. Eu sei a higiene, eu sei a limpeza e os benefícios que traz, né? Afinal, eu tenho 55 anos e de vez em quando, você sabe, eu desço de bicicleta, são 10 quilômetros, volto às vezes na sexta-feira eu desço, na sábado desço de novo, ainda vou jogar futebol na quadra com a pesada lá, jogar um basquete, um vôlei. Então isso tem me trazido, eu entendo, bastante saúde, mas não para viver mais, mas para viver melhor, com mais tranquilidade. Até a cabeça ajuda tudo, né? Isso não é? Eu, na verdade, eu digo assim que o Paulo está se tornando um patrimônio da Sociedade do Pensamento Livre, né? Porque um dos sonhos da Sociedade do Pensamento Livre é construir no futuro um centro introspectivo, né? Onde a gente realmente conviva com a natureza, com o lazer, com produtos naturais, onde a gente possa fornecer uma espécie de spa para as pessoas que estão estressadas do cotidiano, para tirar um tempo para introspecção, para pensar, para se interiorizar, né? Mas eu acho que esse nosso bate-papo aqui vai levar o ouvinte realmente, quem sabe não durante o programa, mas após o programa ou em algum momento desse final de semana, em pensar um pouquinho sobre ele mesmo, sobre a sua saúde, né? Fazer aquela introspecção que nós sugerimos, a compreensiva, né? Como é que está a minha saúde? Como é que está a minha pressão arterial? Como é que está o meu organismo? Como é que eu tenho me sentido? Como é que eu estou dormindo à noite? E então, como é que eu estou me alimentando? Né? E faço uma opção mais sadia, de repente, a partir desse bate-papo, quiçá nós possamos aqui no nosso bate-papo incentivar alguém, pelo menos a pensar um pouco em si e sobre si, para buscar uma vida mais saudável, né? Consequentemente mais produtiva. Nós vamos para mais um intervalo e continuamos aqui nesse bate-papo gostoso na noite de hoje com o Paulo Roberto Melo Constante, escritor, agricultor, produtor agroecológico e sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre. É um prazer ter ele conosco. Bem, amados ouvintes, voltamos aqui com o nosso bate-papo com o Paulo na noite de hoje. O livro sugerido para o Paulo, para aqueles que estão efetivamente preocupados com essa questão, chama-se A Combinação dos Alimentos. Como combinar alimentos compatíveis para prevenir e curar doenças, garantir a saúde e a boa forma. Esse livro é da editora Ground, a escritora é Doris Grant e Jean Joyce. Paulo, contigo. Continue, Paulo, à vontade. Eu vou continuar lendo mais uma parte de um relato de uma pessoa que fez esse tipo de alimentação, que mudou, e para mostrar a diferença e o resultado que isso traz. Okay. Então essa pessoa diz assim: porque estava louca para encontrar um remédio para indigestão, que me acordava quase toda noite no início da madrugada. Decidi tentar, embora sem muita esperança de êxito, a dieta do não misture alimentos que se chocam, ou seja, uma outra forma, mesmo sugestão do livro. Devo agora confessar que os resultados foram notáveis. Em 2 semanas havia emagrecido 2,7 kg. O aumento de peso vinha insinuando-se em mim, tornando-me balofa na meia-idade. Não sentia fome nem um pouco. As dores reumáticas de minhas mãos melhoraram e nem meu marido nem eu contraímos um só resfriado, apesar de muita gente ficar resfriada em nosso escritório durante todo o inverno. Sou, portanto, muito grata por ter tido a descoberta que me levou a melhor saúde e digestão. E eu entendo hoje que muitas pessoas têm problemas de digestão.
e não tem noção. Daí você vai tomar um remédio, um antiácido, não sei o quê. E já ouvi até uma reportagem de que o antiácido se você começa a tomar muito, ele te desorganiza o organismo, é um problema muito sério, pode trazer outros problemas muito maiores ainda de saúde. A gente, por exemplo, na sociedade do pensamento livre, sugere às vezes atitudes simples, né? Por exemplo, a gente sugere a introspecção no momento da alimentação, né? A gente percebeu que algumas pessoas que adotaram isto perderam peso, passaram a se alimentar menos, degustar o alimento, né? Ou seja, o que é estar introspectivo na hora da alimentação? É pensar naquilo que você está comendo no momento que está comendo. Degustar efetivamente o alimento, sentir o sabor, sentir o tempero do alimento que você está consumindo naquele momento. Porque muitas vezes a pessoa não mastiga o suficiente, isso também é causador de indigestão, além do que a pessoa se alimenta, quer dizer, né? Da forma errada de a pessoa se alimentar, a maneira também como ela coloca esse alimento, quer dizer, absorve esse alimento, né? Então a introspecção compreensiva, ela contribui, quer dizer, no momento da alimentação você ficar focado naquilo que está comendo, saborear cada garfada que você vai tirando do alimento. Consequentemente, a gente observou que as pessoas se alimentam de forma mais tranquila, mais lenta, menos obesidade, e óbvio que isso, juntando ao que você está passando para nós, uma alimentação sadia, então aí nem se fala, né? Eu acho que os ganhos são enormes. Continue, por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre se você me permitir, sobre a questão da sociedade do pensamento livre. Pois não. Eu, particularmente, a parte mais importante para mim da sociedade do pensamento livre, que te permite depois fazer uma introspecção, é a questão da dialética, de você trocar ideia, trocar conhecimento com as pessoas. E se você me permite mais uma vez, eu gostaria de, se as pessoas se interessaram ou conseguem compreender alguma importância nisso que a gente está falando, um convite para as pessoas participarem das reuniões. Às sexta-feiras, né? Sempre sexta-feira às 8 horas da noite, às 20 horas. E principalmente no dia 27, né? 27. Dia 27. Que eu vou fazer uma palestra e vou falar sobre toda essa questão da alimentação. Daí as pessoas podem questionar, podem perguntar, para se informar, para ter uma linha quem sabe, começar uma linha de entendimento e pensamento, até de mudar um pouquinho a filosofia de vida, nesse sentido de melhorar a alimentação, ter saúde pela alimentação. Como dizia um pensador antigo, né, o Hipócrates, se eu não me engano, dizia que o alimento seja teu remédio, que o remédio seja teu alimento. E eu concordo plenamente com isso. Tanto é que chá, essas coisas, eu planto alguma coisa. Mas acredito que você tem que primar para ter saúde, como se disse antes, pela prevenção. Comendo uma coisa mais saudável, mais integral, orgânico, se possível, e sabendo como trabalhar esses alimentos. Sabendo não misturar, para você tirar o melhor proveito para a tua saúde, para a tua digestão, que vai melhorar o teu trabalho, vai melhorar as tuas relações, melhora tudo, na minha opinião. Tudo ajuda a melhorar, sem tudo dúvida, ajuda a simplificar. Até porque a nossa vida como seres humanos é tão breve, né? Ainda que a média de idade tenha aumentado, que é tremendamente importante que a gente possa qualificar essa vida, né? Enquanto a tem, né? Até na prevenção da velhice e tudo, quer dizer, se você se previne agora, se você se cuida agora, consequentemente você vai ter um futuro mais sadio, uma velhice mais sadia, né? E acho importante que as pessoas parem um pouco para pensar em si, pensar sobre isso, no sentido de instituir algo melhor para si mesmo. Quer dizer, a gente não está levando uma ideia assim que vai favorecer este ou aquele, não. É para que cada pessoa que nos escuta na noite de hoje possa realmente adquirir alguma coisa no sentido de melhorar-se. E essa palestra do dia 27 de junho vai ser bastante acentuada nesse intuito. Eu estava aqui olhando a Karine aqui na técnica de som junto com o Júnior, e estava me lembrando, me veio assim uma intuição de sugerir: Karine, traz as receitas, né? Que a Karine também é muito dessa área alimentar tua, digo, traz as receitas por dia da palestra, para a gente sugerir alguns cardápios, quem sabe, trocar, né? Depois da palestra até a gente poder degustar junto, né? Fazer um jantar com os convidados, quem sabe, né? Alguma coisa mais natural, assim, para a gente sentir a importância de um alimento mais saudável. Continua, Paulo. Bom, voltando à questão da alimentação, algumas pessoas, sabendo, né, que eu sou produtor ecológico, que eu procuro comer produtos integrais, orgânicos, não industrializados, produtos in natura, algumas vezes falaram assim para mim: bah, mas você vai viver mais de 100 anos.
Inclusive, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, muita gente fumava, bebia, e eu não tinha esse costume. Eu não gostava disso. Inclusive porque eu levava muita vantagem, né? Na hora da praticar esportes, eu levava uma vantagem enorme por eu cuidar da saúde, não beber, não fumar e tal. Sem dúvida. Eles me criticavam, falavam um monte de besteira também, mas o importante é que eu estava conseguindo e cada vez aprendendo mais. E quando você começa a aprender, você vai cada vez mais fundo e vai mais, e vai aprendendo, e vai desenvolvendo, você vai colhendo os frutos, né? Aliás, até porque tudo que a gente planta, a gente colhe. É verdade. Então, eu volto a dizer então que as pessoas diziam que você vai viver mais de 100 anos. Não é questão, nem é questão de viver muito mais, mas é questão de viver bem. Hoje eu não tomo remédio de tipo nenhum, nem para dor de cabeça, nem para nada. Eu faço tipo uma introspecção, né? Vejo quando tem algum problema de dor de cabeça. Eu sei que tem algum probleminha no meu organismo que está trabalhando para resolver. Sei que a dor de cabeça vai passar quando dá alguma dorzinha, mas é muito raro. Dor muscular, qualquer coisa assim, apesar dos exercícios. Por exemplo, ontem eu passei o dia inteiro fazendo cerca. Sim. Pra você ter uma ideia. E à noite ainda desci de bicicleta para lá. Então a energia, a reserva de energia está boa, então está em boas condições. Eu acredito que esse é o melhor caminho, né? A realidade é aquela velha frase, né? A questão não é quanto se vive, né? Mas como se vive, né? É mais ou menos isso, né? Até tem uma frase, agora voltando um pouquinho, que muita gente fala, é comum se ouvir. Você vai falar sobre alimentação com alguém, e as pessoas falam assim: a gente é que nem peixe, tá morrendo pela boca. E hoje eu vejo tanto de câncer, tanto de problema que tem aumentando. Claro que o estresse do dia a dia, toda a correria, tudo isso influencia na hora de você digerir a tua alimentação, de você escolher a alimentação, de você pensar no que está comendo, como que está comendo, que daí a introspecção seria bem interessante se as pessoas tivessem esse conhecimento, esse entendimento para praticar isso, né? Então, eu vejo que tem vários fatores, né? Mas pouco de conhecimento e tentando colocar em prática aos poucos, eu acredito que esse é o melhor caminho. É bom que se diga que a ideia da introspecção é que cada indivíduo faça uma leitura de si mesmo, né? Tanto que a introspecção é uma análise de pensamentos e sentimentos. E de tudo aquilo, quando a gente faz a introspecção compreensiva, é uma análise de tudo aquilo que envolve a minha vida, né? E isso está em todos os contextos da minha vida familiar, a minha vida na empresa, a minha vida no trabalho, a minha vida na alimentação, a minha vida no lazer, né? Nos relacionamentos, né? Então, obviamente que a pessoa que pratica a introspecção e se autoanalisa com uma certa constância, a tendência natural é melhorar, né? Porque ela vai situar determinadas coisas que não são tão benéficas, né? Eu, por exemplo, sou apreciador, degustador de uma costela gorda, né? Mas eu tenho evitado porque sei que não condiz com a minha idade, quer dizer, não condiz com a saúde, né? É gostoso? Seria até hipócrita, pelo menos para mim, dizer que não é gostoso, né? Eu gosto de uma costela gorda, mas evito, né? Evito porque sei que se eu for pensar no benefício que isso vai me trazer é muito pequeno, diante do sacrifício de dizer não a ela, né? Então, obviamente, procuro a carne um pouco mais magra, etc. Então, são pequenas ações, às vezes nem ações tão radicais, mas que contribuem na somatória de um todo para um todo melhor, né? Então, eu acho que na medida que o indivíduo faz uma pequena ação, a tendência é ampliar isso, a tendência é se melhorando, né? E acho que o objetivo de se conscientizar é muito nesse sentido. Então, a gente fala uma porção de coisas durante um programa de 1 hora, nem todas, é claro, que ficam tão evidenciadas, mas às vezes uma pequena mensagem fica lá clicando na mente do ouvinte, né? Poxa, eu vou pensar sobre isso, né? Eu vou analisar isso, eu vou pensar sobre como estou me alimentando, né? E a ideia aqui é alertar, pelo menos, né? Se não alterar nada, pelo menos estar ciente, pelo menos dar ciência de que existem outras formas de se fazer isso. Vai lá, Paulo. Sobre isso que você falou, uma caminhada não se faz com todos os passos de uma vez só, né? Primeiro a gente tem que dar o primeiro passo. Depois vai dar o segundo, terceiro, quarto. Eu acredito que esse é o caminho, e inclusive nós discutimos muitas vezes lá na Sociedade do Pensamento Livre a questão da ansiedade que a gente tem, muito pensando no futuro, jogando lá para frente. E a gente não pode dominar o futuro. Claro que a gente tem que fazer alguma projeção, algum planejamento, mas principalmente a gente tem que saber, ter mais consciência, ter mais controle do que a gente está fazendo agora. A gente fazer as coisas não de forma tão inconsciente como acontece muitas vezes, mas
a gente tem mais consciência, sabendo o que está fazendo, desde o pensamento, aquilo que você está vendo na televisão, aquilo que você está ouvindo no rádio, eu diria, aquilo que você está comendo, fazer uma introspecção para tudo, né? Eu diria que prevenção, de um modo geral, prevenção na saúde, prevenção nas drogas, no álcool, em tudo aquilo que é, de certa forma, pernicioso, as chamadas obsessões da vida, né? A compra compulsiva e tal. Prevenção, ela só existe com um grau de consciência, ou seja, quando eu saio da ignorância para saber. Então toda a informação que leva um saber é uma forma de prevenção, porque ela leva o conhecimento à pessoa. Agora, o que a pessoa vai fazer com esse conhecimento é um problema da pessoa. Quer dizer, a ideia não é interferir com a vida da pessoa diretamente. Cada um tem que fazer a sua opção no uso da sua plena liberdade. Por isso também sociedade do pensamento livre. Quer dizer, nada é imputado a alguém, faça isso, faça aquilo. Mas dar ciência de que certas coisas não são tão boas, que certas coisas são melhores, eu acho que é tirar da ignorância aquele que não sabe. Porque daí, com o saber, ele pode fazer a sua opção. Bom, agora eu sei que isso é melhor. Talvez não vou optar por isso no primeiro momento, mas já não é mais na ignorância que eu vou errar. Quer dizer, eu tô, né? Por exemplo, a questão do fumo. Havia um tempo em que fumar era bonito, né? Charme. Era charmoso, né? Hoje a sociedade quase toda tem consciência dos malefícios que o fumo causa, né? Então, se o indivíduo usa o cigarro, nada contra, é uma opção de vida que ele tem, não vamos contra isso. E até a isso. sociedade hoje até Mas marginaliza, dizer, né? que ele não tem consciência, né? Tem, até a carteira de cigarro já traz lá os malefícios, né? Agora, é claro, a escolha está sempre na liberdade de cada um, né? De fazer da sua vida o que bem entende. Mas o importante, eu acredito, de um programa como o nosso é dar ciência de que sempre existe uma segunda opção, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco daqui a pouquinho, nesse bate-papo na noite de hoje com o Paulo Roberto Melo Constante, sócio pensador, agricultor, produtor agroecológico e escritor. Bem, voltamos aqui no nosso bate-papo, hoje sobre a agricultura ecológica com o Paulo Roberto Melo Constante. Paulo, é contigo, Paulo. Eu vou começar lendo mais um relato aqui, Tá à vontade. de uma pessoa que seguiu essas recomendações desse tipo de dieta, né, de alimentação. Essa pessoa diz assim: 3 anos atrás, fui seriamente acometida de anemia aplástica, porque minha medula óssea não produzia os corpúsculos vermelhos que eu precisava. Não tinha energia, não podia fazer longas caminhadas, nem trabalhar muito. Algumas de minhas amigas pensaram que eu fosse morrer. Embora minha especialista me prestasse toda assistência, disse que meu caso não tinha cura e que eu precisaria receber transfusões de sangue pelo resto da vida. Recebia-as no hospital cada 5 semanas e meia, mas as perspectivas pareciam sombrias. Mas não aceitei o fato de que era incurável. Durante algum tempo, estivera pesquisando em busca de uma dieta saudável, especialmente depois de ler Your Daily Food, que é a dieta dos alimentos compatíveis. Certo. Assim, foi a um naturopata credenciado que me colocou numa dieta que adotava todos os princípios da senhora. Daí a 3 meses, o espaço entre uma transfusão e outra tornou-se mais longo. Enquanto permaneci hospitalizada durante 18 semanas. Então recebi minha 20ª e última transfusão. 18 meses após iniciar a dieta, minha medula óssea começou a funcionar de novo e minhas hemoglobinas, corpúsculos celulares vermelhos, foram aumentando em número e, daí a 2 meses, continuava a aumentar. Sinto-me tão bem que ainda recentemente pude percorrer sem fadiga as montanhas rochosas do Canadá. Tenho certeza de que a dieta ajudou em minha cura e sou-lhe eternamente grata. 4 meses depois, à mesma altura dessa carta escreveu: Estou certa de que a senhora gostaria de saber como me sinto bem. Fiz grandes progressos desde que lhe escrevi em dezembro. A contagem dos glóbulos vermelhos de meu sangue deu um grande salto e o especialista diz que devo ter atingido o índice normal numa mulher de minha idade, 65 anos. Você vê que uma pessoa mais idosa tudo fica mais complicado. Sim. E para chegar a esse ponto. Continuando. O certo é que me sinto maravilhosamente bem
e que muito me espanto ao recordar como estava enferma há 3 anos, ocasião em que o especialista deu a entender que eu não tinha esperança de cura. Então, esse tipo de alimentação, essas mudanças, é fantástico, traz benefícios que as pessoas quase que não acreditam. Coisas que muitas vezes nem a medicina tradicional, infelizmente, não é formada, não é direcionada nessa questão. É uma outra questão, né? Daí a gente não vai aqui tratar. Bom, eu gostaria de, para encerrar a questão dos alimentos, eu gostaria de ler aqui eu fiz um resumo, uma síntese desse livro, A Combinação de Alimentos. Inclusive eu vou disponibilizar lá na Sociedade de Pensamento Livre, se alguém quiser pôr na reunião e tiver interesse. Daí eu tenho no computador, eu vou fazer umas cópias em DVD para a pessoa pôr no computador, se quiser imprimir também. Então, conclusão. Para se ter uma boa saúde, acredito que, em primeiro lugar, é necessário possuir um certo conhecimento na área de nutrição. Conhecimento básico que qualquer um pode ter, né? Para saber qual a combinação, a quantidade e o momento mais adequados para ingerir os alimentos, e assim obter uma digestão muito mais tranquila, proveitosa e saudável para o nosso organismo. Penso que também é muito importante saber a diferença entre produtos simplesmente comestíveis e produtos comestíveis alimentícios. Alguns produtos denominados como alimentícios muitas vezes não têm nenhum valor nutritivo. Ao contrário, podem ser nocivos e causar grandes danos ao nosso organismo. Inclusive hoje, se acompanhar, você vê o lanche das crianças, a preocupação que está com o aumento da obesidade, toda nessa questão de melhorar a alimentação. Outra atitude essencial é procurar consumir o máximo de alimentos naturais e integrais, produzido de forma mais natural possível, sem o uso de agrotóxicos. Como também outras drogas químicas, que muitas vezes usam outras coisas na produção, né? Finalmente, creio que para se ter uma vida bastante saudável, é preciso ter uma boa noção de nossas necessidades e conhecer os alimentos que podem estar à nossa disposição para escolher aqueles que são os mais indicados, saboreando os mais saudáveis e nutritivos e dispensando os nocivos ou destrutivos. Então, isso é o que eu acredito que é uma forma. Então, e quem quiser vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais disso, questionar um pouco mais disso no dia 27, que a gente vai fazer uma palestra lá na Sociedade do Pensamento Livre sobre a questão da alimentação, da saúde pela alimentação. Paulo, quero agradecer muito a tua vinda aqui na noite de hoje. Coloco o microfone à tua disposição para se despedir dos nossos ouvintes. Reforçar o convite para a palestra no dia 27, fique à vontade. Então, eu agradeço a todos que ouviram, a todas as pessoas que estão aqui, o nosso técnico aqui que está dando uma força, a Karine, eu me orientando aqui algumas coisas que a gente tem que ir corrigindo uns pouquinhos, né? Que a gente não é muito expert nessa área de comunicação. Não, aí. Foi tranquilo, foi tranquilo. Então, eu quero convidar mais uma vez as pessoas para o dia 27 agora de junho, na Sociedade de Pensamento Livre. Vai ter uma palestra que basicamente vai ser em cima do tema desse livro, falando sobre a combinação de alimentos, os produtos integrais, não integrais, produtos orgânicos, ecológicos, os convencionais, algumas dicas de alimentação, falar sobre o suco, o detox, que eu acho que a Karina está bem interessada, falar sobre algumas coisas, dar algumas dicas assim. Então, okay. Mais uma vez, estejam todos convidados, serão bem recebidos, eu acredito, sem dúvida nenhuma. Okay. E muito obrigado. Muito obrigado a você. Bem, pessoal, eu queria colocar para vocês o seguinte, que nós, em nenhum momento dispensamos o uso da medicina formal, né? Tanto que nossa literatura sempre orienta nesse sentido, que a introspecção é fantástica, porque quando a pessoa começa a se autoconhecer, ela se observa de fato. E quando ela tem a percepção de que a sua busca numa solução não está apenas no limite do que ela possa fazer, mas que ela depende de uma ajuda externa, de uma ajuda especializada, a própria introspecção dá ciência dessa necessidade, né? E a Sociedade do Pensamento Livre, obviamente, motiva que as pessoas que têm um problema mais sério de saúde procurem realmente um profissional especializado na área, um nutricionista, etc. Agora, quando nós temos uma pessoa que vive uma experiência na prática, como é o caso do Paulo, nosso convidado da noite de hoje, eu acho super interessante que a gente seja coparticipante dessas ideias, porque ele vive isso no dia a dia, ou seja, ele se autossustenta através de produtos que ele mesmo planta, que ele mesmo colhe, né? E acho isso tremendamente produtivo e interessante, né? Motivar esse tipo de ação, né?
Então, a gente age muito nesse sentido. Obviamente, futuramente traremos aqui pessoas também especializadas em áreas determinadas, né? O Paulo citou, por exemplo, a questão da obesidade, né? Pesquisa feita recentemente dizia que o Brasil ocupa o 5º lugar, né, no ranking mundial em obesidade, né? Que mais de 60% da população hoje está com sobrepeso, né? Então, essas coisas são coisas realmente preocupações do momento, eu diria assim, quase um problema de saúde generalizado, no sentido de como estamos nos alimentando, etc. E penso que isso está muito relacionado também com questões, por exemplo, como a ansiedade, tema que vamos levantar aqui posteriormente, né? Que às vezes nos leva a nos alimentar de forma exacerbada, né? E tudo isso, de certa forma, pode ser minimizado com a prática introspectiva. A sugestão que eu deixo na noite de hoje é que realmente os ouvintes se voltem a si e façam uma análise sobre a sua vida e todos os componentes, né? Tudo aquilo que é componente do ser, que é componente da nossa vida. Quer dizer, volto a frisar, os relacionamentos, a vida familiar, né? A primeira sociedade que vivemos é o lar, a vida na empresa, a vida na sociedade como um todo, quer dizer, como é que está a nossa situação nesse contexto, a vida alimentar, né? O lazer, de que forma está a nossa vida, como é que dividimos esse nosso dia de 24 horas, quanto tempo para descanso, quanto tempo para trabalho, quanto tempo para lazer, porque é tremendamente importante, quer dizer, a vida pressupõe que só é vida quando se vive, né? Foi dito aqui. O importante não é quanto se vive, mas como se vive. Esse ditado tem muito valor porque é real. É real, às vezes se vive um breve período, mas se você viveu de forma adequada, intensa, observando, vivenciando a vida a cada instante, a cada momento, tendo a percepção de presença relacionada à vida, talvez você tenha vivido mais que muitos que viveram muito e chegam no fim da vida e perceberam que passaram por ela sem sequer ter vivido. Então, a sugestão da Sociedade do Pensamento Livre relacionada à introspecção, reforçando sempre introspecção, análise que você faz dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas ações, né? Relacionado sempre à tua pessoa, não é a análise da esposa, não é a análise do vizinho, do filho, do patrão, não, é a análise sobre a minha pessoa, como eu estou no contexto do todo, como eu me situo na vida, de que forma estou me situando, o que posso melhorar, né? Lembra-se, nossos objetivos, né? Superar limites. Quais são os limites que atrapalham o meu bem viver? Quais são os limites que impedem uma melhoria de vida, né? Pensar sobre esses limites. Quais os limites realmente eu posso superar, eu posso fazer alguma coisa, posso contribuir de alguma maneira para tornar a vida melhor de ser vivida, porque este é o nosso objetivo. Agradeço a todos que estiveram conosco até o presente momento e vamos encerrar aqui lendo a mensagem da Morella. O ato de introspectar. Quando damos um passo para fora das rotinas normais da sociedade, quando paramos para refletir na vida diária, desencadeia as forças criativas. Às vezes nos admirando com o que parece óbvio, às vezes mostrando nossas contradições, preconceitos e convicções inabaláveis e paralisantes. Nossa experiência vivida se transforma em experiência compreendida, como um raio nos atinge, modificando quem somos, onde estamos e para onde vamos. Bons momentos introspectivos a todos os nossos ouvintes. Muito boa noite a todos e um bom final de semana.